Olá! O Thiago Cordeiro. E Taeli Medeiros, né? Acertou. Best. Então, o primeiro episódio foi sobre mim. Agora é a vez do bonito aí. Juízo com essas perguntas, hein? Eu Sim, tenho tá medo bom. dessas perguntas, hein? Não. Tô suave hoje. Temos uma assistente hoje que está nos Sim. bastidores, top, só Top. coordenando, né, a câmera. Tadinha, tá sofrendo aqui na nossa mão, alô. Não, ela é incrível, gente. Ela tá somando Top, muito, né? top. Vamos lá, amor. Vamos desviar o foco, não, que o foco Ah. hoje é você. Hum, Queremos saber um pouquinho mais sobre você. Você é de onde? eu sou mineiro, lógico, adoro. mineiro de Minas, ei, BH é nóis. Qual a sua cidade, amor? Então, eu nasci em Belo Horizonte mesmo, capital. Certo. Eu sou da roça, mas eu nasci em BH. Sua infância, Thiago, fala um pouco aí pra gente. Então, minha infância é que minha mãe, tadinha da minha mãe, quando ela engravidou do meu irmão, aí ela era casada com meu pai. Eu falo pai biológico, por quê? Porque eu tenho como pai o meu pai de criação. Porque o meu pai biológico, quando a minha mãe, ele ficou sabendo que a minha mãe estava grávida de mim, ele largou ela. Saiu para comprar carne e nunca mais voltou. É triste a vida do cidadão. Alô, tá aqui rindo, rachando de rir. Pois Mas é. é normal, né? Quando ele foi comprar cigarro e não voltou, né? Foi comprar carne. Minha mãe descobriu que estava lá no Rock in Rio, dando perdido nela, que safado. Nossa, que chique, meu filho, né? Aí deu perdido nela, moral da história, deu perdido nela. Aí minha mãe passou os perrengues, né? Mãe solteira, com 2 filhos para criar. Aí quando ela conheceu, que eu falo que é meu pai mesmo, né? Que é meu pai, que é o que me criou, tá? Beijo pra você, José Inácio, top, meu pai. Aí ele, quando casou com a minha mãe, eu era novinho, Rita. Eu tinha 2 aninhos e meu irmão tinha 4 aninhos. Caramba. Então a nossa referência de pai foi sempre ele. Então é lógico que a nossa infância, a gente não foi uma infância ruim, não. Porque quando minha mãe casou com ele e a gente era muito novinho, então nós não pegou a fase dos perrengues da minha mãe. Então ele na época trabalhava na Fiat, então a gente teve uma infância boa. Estável. Com todos os videogames, que tinha direito, que a gente era nerd. A gente teve colônia de férias da Fiat, sempre foi todos os anos, era julho e dezembro. A gente ficava 30 dias nessa colônia de férias, só as crianças. Aí a Fiat que patrocinava tudo, top a Fiat, top. Mas minha infância foi bem tranquila. A gente brincava na rua, minha mãe gostava de brincar. Minha mãe sempre, contar uma brincadeira que a minha mãe fazia, engraçada. Minha mãe tinha uma mania da gente brincar com revolvinho de água. Só que na época, ela falava que se a gente fosse água nas arminhas, a gente não corria. Aí o que ela começou a fazer? Ela começou a fazer xixi nas arminhas. Aí ela fazia xixi nas arminhas, enchia as arminhas de xixi, que a gente corria a casa toda com ela, com aquela arminha de xixi na mão. E ela tinha uma mania também, assim, a gente que é criança, tinha uma mania. A casa tá sendo roubada, corria pra debaixo da cama. Aí nós ficávamos, mãe, socorro, e ela, vocês que é os homens, vai lá matar o ladrão, desse jeito. Minha mãe sempre brincou com a gente, sempre fez essa parte de brincadeira. Eu tô tentando manter a seriedade. Mas eu e minha amiga aqui é impossível,
né? Minha mãe é top, Rita. Minha mãe, ela ensinou a gente muita coisa legal, que carrego até hoje pra vida. A outra rindo até agora. Mãe, te amo. Não fica chateada de eu falar que você põe xixi nas arminhas, tá? Nas arminhas de água. Mas, tipo, fez diferença. Ficou uma... Você tem uma lembrança da infância muito legal, né? A Que minha ela era infância foi participativa da maravilhosa, sua não vida. posso reclamar. Minha infância foi muito boa. Não, eu só de imaginar a cena, cara, muito massa. Minha mãe, ela só, assim, limitava a gente no quesito casa dos outros. Ela tinha uma mania de beliscar a gente se a gente abrisse geladeira. Então, hoje Não, eu mas tenho esse trauma, não abro geladeira na casa dos outros. Porque ela sempre batia na gente aí é questão quando... de educação, né? Porque às vezes precisa, Thiago, dar esse... Mas a gente era tentado. Meu irmão com 17 anos estava explodindo a escola com dinamite. Porque nós era um cão chupando manga. Tinha que apanhar mesmo, porque se não apanhasse, que seria de nós hoje, né? Nós teríamos virado cão. Mas foi ótimo a infância. Mas nós teve uma infância diferente de hoje, que eu percebo, das crianças. Porque a minha infância foi brincadeira. A gente não tinha acesso a muita coisa que as crianças têm acesso hoje. Eu acho que a tecnologia pega muitas crianças, né? E Porque a gente acaba brincava bastante. menosprezando áreas importantes que vai deixar esses tipos de lembranças nelas. Sim. Os pais, até para se livrar também dessa responsabilidade, jogam só na mão da criança e tchau, obrigado. Gente, meu bordão, tchau, obrigado. Mas a minha mãe, ela, assim, uma parte boa que eu acho da minha mãe, que a minha mãe, ela educou a gente desde criança dentro da realidade. Então, isso foi muito positivo pra gente, porque assim, quando acontecia alguma coisa, ela não passava o pano, não tentava tampar, ela simplesmente falava: é isso, você quer isso? Aí a gente ficava assustado, porque na época todo mundo ficava assustado com o jeito da minha mãe falar rasgado, né, as coisas. Tipo, coisas pesadas, ela sempre deixava a gente ali, ó, por dentro, pra gente, que ela falava que uma criança sem maldade, ela fica vulnerável, né? A coisas, né, que pode acontecer no dia a dia. Principalmente minha mãe, ela tinha muito trauma com essa questão de molestar, né? Então ela sempre tinha esse medo. Então ela sempre falava: ó, essa parte íntima sua não é para tocar. Se um dia alguém quiser pegar o negócio e te mostrar, tá querendo fazer isso, enfia o dedo naquele lugar, você vai ver o tanto que é bom. Ela é dessas. Não, mas por mais que não pareça, é educação sexual, então é muito importante. Ela Se sempre as falava. famílias tivessem essa base, seria evitado muito abuso sexual infantil, porque as crianças saberiam o que é maldade. Mas às vezes as pessoas tentam proteger tanto as crianças que acaba esquecendo de ensinar. Porque eu sou mãe, né? Então eu tô ciente que a educação sexual é importante para a criança ter essa maldade. Até que ponto pode ir? E isso foi importante para você. Foi. Assim, a minha mãe, ela se tornou muito mais importante na minha adolescência e beirando a fase adulta. Por quê? Quando, assim, eu comecei minha mãe sempre foi minha mentora, Rita. Porque, assim, a minha principal mentoria foi a minha mãe. Por que eu falo? Porque quando eu estava com 15 anos, eu era apaixonada por uma menina chamada... Eu não vou falar o nome, né? Assim, mas ela, o que que acontece? Essa menina, eu era louco, apaixonado por ela. E ela me esnobava, essa menina me esnobava, por quê? Porque na época eu não era playboy. E eu andava, tipo, cabelo black power e roupa de skatista, porque eu andava de skate, andava de patins, andava dessas coisas, e era totalmente estilo skatista. E bem heterozinho brigão, que eu era heterozinho brigão. Aí, minha mãe virou pra mim e falou: ô Thiago,
a fulana de tal não gosta de você, sabe por quê? Porque você já reparou o perfil dos caras que ela fica? Ela gosta de ficar com os playboy. E você com esse cabelo parecendo um ninho de passarinho, com essas roupas feias, com essas roupas largas, não vai querer mesmo não. Mas você quer seguir o meu conselho? Foi a primeira vez que eu segui minha mãe. Ela falei, tá, o que você quer que eu faça? Ela, você vai mudar de visual, começando pelo cabelo. Eu vou te levar na loja, você vai comprar um monte de roupa de marca e depois você me conta e vou te dar dinheiro pra você sair. Cortei o cabelo. Comprei na época umas roupas da Cobra d'Água, da Figudido, umas roupinhas mais de marquinha na época e fiquei pagando de playboyzinho. Dito e feito, Rita, dito e feito. Quando essa menina passou o tempo que ela viu que as outras meninas estavam tudo querendo ficar comigo, aí ela escreveu uma cartinha, porque na época não tínhamos internet, né? Que a gente é desses, né? Falando que estava apaixonada. Aí minha mãe falou, Thiago, quando ela falar que tá apaixonada, você fala, agora quem não te quer sou eu. Difícil. E foi dito e feito. Quando ela falou que estava apaixonada, eu falei, agora eu não quero mais. Aí eu comecei a entender que o que a minha mãe falava fazia sentido. Porque para mim, que eu acho que a minha maior qualidade, Rita, sempre foi escutar. Então, desde adolescente, sempre minha mãe falava e eu sempre escutava. Ela falava uma ideia, eu prestava atenção e falava, por que não? Eu acho que é real. O que ela está falando faz sentido, né? E eu comecei a seguir os conselhos dela, sabe? Tipo assim, ela me dava muita dica. Faz isso, faz aquilo, age dessa forma, que você vai se dar bem. Aí eu comecei a seguir ela, né? Que ela me dava, apesar que a minha mãe também é muito radical. Ela foi sua mentora, no caso. Mas foi minha mentora por muitos anos. Hoje, talvez não mais, mas até hoje tem determinados assuntos que eu ainda faço uma consultoria, sabe? Falei, mãe, vem cá, tô precisando de uma dica sua. Que incrível essa parceria de vocês. E a minha principal parceria com ela também, Rita, veio nos meus 18 anos, quando eu descobri a minha sexualidade. Porque até então eu ficava com as meninas e pra mim tava tudo ok ficar com a menina, ok. O menino foi projetar pra ficar com a menina e é isso, né? E naquela época também não tinha tanto gay, tanta coisas assim sobre esse assunto, né, na época. Aí eu lembro que quando eu dei meu primeiro beijo homossexual, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu fiquei com fulano de tal. Só que esse fulano de tal era meu cunhado. Porque eu namorava a irmã dele, aí a gente, tipo, ficou amigo. E ela era muito bonita na época, essa menina, muito top. Aí eu arrumei serviço pra. Olha o meu fechamento. Aí eu arrumei serviço pra ele e a gente ficou íntimo, esse menino que era meu cunhado. E na época ele já tinha uma namorada de 2 anos já, tava com essa menina. Aí quando ele tinha umas brincadeiras de ficar passando a mão em mim, de ficar fazendo as coisas comigo, e eu não punha maldade com 18 anos, eu achava que era brincadeira dele mesmo e tal. A sua sexualidade, você não teve aquele gatilho desde cedo? Na infância, não. Não? Não. Foi só aos 18 anos mesmo? Eu jogava bola no time da cidade, eu ficava zoando os outros, ficava nada a ver, nada a ver. Caramba! Aí quando ele tinha essas brincadeiras comigo, aí tinha uma menina que tava fazendo um show da cidade, carnaval, e cantando no trio elétrico. E essa menina, ela era apaixonada comigo. Essa menina tá cantando. Aí, quando ela me viu no meio da multidão, ela parou o show e falou:
Ah lá o Thiago, o amor da minha vida, tal, 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 e começou a falar um monte de coisa que eu não esperava, na frente da cidade toda. O que que eu fiz, Rita? Na hora que ela estava falando a declaração e o foco, o holofote foi para mim, esse menino me beijou na frente da Nossa, cidade inteira. dessa forma. Dessa forma. Aí todo mundo começou a falar na época, ai, o galo canta fino, e que não sei o que, e lá 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 lá. Aí foi o que. Ah, mas o bom é que você tem que sair do armário, te tirar e tchau, né? Não, mas aí o pior de tudo, nós ficou, deu beijo. Aí eu não curti. Aí quando foi o outro dia da gente trabalhar, aí ele chegou a falar que nós precisa conversar. Aí nós conversou. Aí, não, aí falou, precisa conversar. Eu falei, ok. E tava super sem graça. Aí quando a gente fechou a lanchonete, que eu fazia sanduíche nessa lanchonete, era chapeiro. Quando a gente fechou a lanchonete, que ele falou que ia conversar, aí, moral da história, o que que aconteceu? Nós sentou na pracinha, aí ele sentou do meu lado e falou, Thiago, você gostou do beijo que eu te dei ontem? Eu fiquei sem palavras, eu nem sabia o que que eu respondia, né? Aí ele foi e me beijou de novo. Só que o que ele me beijou de novo, eu retribuí. E a gente ficou de beijo, só de beijo. Aí, ok. Aí, quando eu cheguei para minha mãe, que eu acho que eu tive choque de realidade, quando eu cheguei para minha mãe, que minha mãe era a única pessoa, Rita, que eu confiava na época para falar sobre esses assuntos, porque minha mãe sempre foi além do tempo dela. Ela sempre foi muito mais evoluída do que, né, do que as pessoas no tempo dela. Sempre foi mais evoluída, mais mente aberta. Aí quando eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu beijei fulano de tal. Aí minha mãe, aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei, o quê? Aí ela, você gostou? Eu falei, gostei. Ela, então você é gay. Eu, o quê? Nossa, eu fiquei maluco. Eu acho que eu tive esse choque de realidade quando ela Sério? falou. Que ela falou, tia, você é gay? Eu falei, não, ela, você é gay. E olha, você não vai fazer hora mais com a cara de nenhuma menina. Eu não aceito. E ela não aceitava. Então, e eu que ficava na reluta, né? De, ai, não vou me aceitar, ai, não quero isso pra mim. E ela, não, Thiago, você é gay, você vai se assumir. Se você não se assumir, eu te assumo. E toda namorada que eu arrumava, ela chegava e falava: sai fora, que ele é gay. Mas Sai mesmo fora. depois disso tudo, você ainda tentou namorar meninas? Tentei, a última que eu namorei, a minha mãe chegou e falou: sai fora que ele é gay. Sabe o que ela falou? Não tem problema não. Eu aceito ele ficar com os meninos, eu também fico com menina. Mas por quê? Você tinha um problema em se aceitar? Eu Você tinha, tinha na medo época eu por tinha. causa de um preconceito Eu cultural? tinha, na época, medo do preconceito por causa dos meus amigos. Porque eu achava que os meus amigos iam me cancelar. Você não iria se encaixar no padrão deles. Não, aí eu tinha. Só que aí minha mãe, ela Foi realmente incrível. me tirou do armário. Quem me tirou do armário foi minha mãe. Nossa. Minha mãe me tirou do armário e falou: se você não se aceitar, ninguém mais vai te aceitar. Então eu criei um filho para caber em todos os lugares. Então você não vai ser rejeitado por causa disso, jamais. Mas você vai ter a minha próxima mentoria, né? Não falou com essas palavras. Foi onde ela me orientou Fala sua base. a não ficar com homem casado, é falar lá, não fica com homem casado, não se envolve com uma pessoa que não é assumida, se envolve com pessoas que é assumida igual a você. Se alguém da família, que eu lembro até hoje, quando chegou o Natal, a minha mãe chegou para a família toda e nessa época eu já estava namorando com o menino, né? Aí ela chegou e falou assim, ó, esse aqui não é amigo do Thiago, é namorado. E quem não aceitar, a porta da rua é serventia da casa. No Natal.
Na frente da família toda, ela já lançou a bomba e já falou: quem não aceitar pode ir embora. Pode ir embora. Porque se não aceita, meu filho não precisa vir na minha casa. E ela foi, assim, totalmente oposto da maioria das famílias, né? Sim. Porque, no caso, ela que me ajudou a me aceitar eu próprio. O que acontece? Infelizmente, o preconceito cultural é muito grande. Então, quando a família não tem essa base de apoio, é muito complicado. No seu caso, a sua mãe foi a sua base. E minha psicóloga, né? Porque até eu não entendia sobre o assunto. Sim, acontece o que acontecer lá fora, você tá comigo. Eu vou te proteger, eu vou te guardar. E é o que falta hoje. Infelizmente, ainda hoje, falta muito esse apoio. Falta porque, assim, eu nunca conheci nenhum homossexual que tivesse essa história que eu tenho para contar, Sim. sabe? De falar que minha mãe, ela não só me apoiou, ela não me aceitou. Minha mãe não me aceitou. A minha mãe, ela simplesmente falou: meu filho, ele vai ser o que ele quiser ser e ninguém tem nada a ver com isso. Te apoiou e te respeitou. Respeitou e apoiou e brigou com a cidade inteira. Inclusive quando os meninos ficavam na rua, porque você tá cantando fino agora. Aí ela ia pra rua brigar com os outros. Ela me defendeu assim, com unhas e dentes. Mãezona. E me apoiou em vários momentos da minha vida também, né? Não só nessa questão, né? Na questão quando eu tive problema de plaqueta baixa, né? Porque eu tive 4 dengues hemorrágicas e fiquei com muito tempo com esse problema de plaqueta. E minha mãe nessa época também, e dela, se não fosse ela, eu não estava vivo realmente, porque ela, por incrível que pareça, sem ter conhecimento nenhum, sabe, nenhum, ela toma esse suco que vai aumentar suas plaquetas. Eu não sabia nem o que ela estava falando, mas eu acho que Deus tocava nela, sabe? E ela me salvou diversas vezes da UTI, Rita. Diversas vezes ela me tirava da UTI, só cuidando de mim. Cuidava de mim real mesmo. Perdi relacionamento nessas fases, sabe? Porque a pessoa, às vezes você tá doente, às vezes você tá com algum problema, né? Tá acontecendo um rolê na sua vida. Aí geralmente os amigos afastam, todo mundo afasta. Minha mãe não, Rita. Minha mãe tava ali, ó. Toda internação. Toda vez que eu passei por. Porque eu fiquei 6 anos passando por esse problema. Minha mãe lá. Minha mãe lá. Sempre, 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 sempre. E sempre me motivando, né? A cuidar da saúde, cuidar da dieta, cuidar das coisas, cuidar do corpo. Ela sempre falava, tipo assim, às vezes o médico falava, vai morrer, vai morrer. É assim, né? Desenganou eu várias vezes. E minha mãe tava lá: Thiago, você acredita no que ele tá falando ou você acredita em mim? Eu acredito em você. Ela, então, não chegou seu momento. Faça o que eu tô te falando. E como eu sempre fui um filho obediente, eu sempre fazia o que. Às vezes não tava vontade de tomar suco, mas ela falava: eu, tá bom, vou tomar, eu vou tomar, tomava, porque eu sempre fui obediente. Eu sempre aprontei, mas eu sempre obedeci ela. Eu aprontava sem ela saber, ela ficava sabendo depois. Relacionamentos, Thiago. Ah, Ela gostava dos seus namorados? nunca gostou de nenhum. Sério, Thiago? Nenhum. E ela tava certa, né? E o pior é que ela sempre acertava, ela sempre fala, fulano é assim, ciclano é assim, não vai. Eu tive só 3 relacionamentos. O primeiro que durou 5 anos e pouco. O segundo que eu acho que foi o pior de todos, que durou 4 anos e pouco, que foi o que eu vim pra cá, pro Espírito Santo, com ele, que assim foi uó, péssimo experiência, tudo péssimo. E o último, que foi o daqui, que também, né, péssimo. E antes de vir pra cá, Thiago, você trabalhava com o que em Minas?
Então, em Minas eu trabalhei na mineração. Assim, na verdade eu trabalhei várias coisas, assim. Eu comecei no Bopes, aí depois fui pra Leroy Merlin. Aí na Leroy eu fui tão assaltado lá em BH que na mesma semana eu fui assaltado 3 vezes. Aí eu pedi conta da Leroy e falei, quer saber? Vou ficar, não dá pra trabalhar desse jeito. Todo dia assaltado. Aí o que que eu fiz? Eu arrumei serviço na cozinha, que na época a minha sogra me arrumou serviço num restaurante dentro da cadeia, da penitenciária. E olha, era 2.000 comida, almoço e janta, 2.000 marmitex. Pensa na pessoa que descascou abóbora, morango e mandioca nessa vida. Eu pedia pra morrer, quando chegava aquele monte de saco de abóbora, eu falava, meu Deus do céu, olha braço pra aguentar. Trabalhei, aí não aguentei, saí. Aí quando eu saí desse restaurante da penitenciária, aí eu fui pro da mineração, que eu fiquei anos na mineração. Até o Eike Batista falir, né? E nós ficamos desempregados. Mas quando você foi na mineração, você fez algum curso? Sim, lá eu estudei nutrição, aí lá eu entrei como auxiliar de cozinha, virei cozinheiro, depois virei chefe de cozinha. E por incrível que pareça, quando eu era chefe de cozinha, eu tentei contratar minha mãe ainda, contratar ela, mas minha mãe não aceitava ser minha subordinada dentro da empresa. Era um inferno. 15 dias eu tive que demitir ela. Falei, ó, tchau, você tá zaralhando meu serviço. Vou ter que demitir, se eu não preciso trabalhar. Você chegou a contratar ela? Cheguei, ela trabalhou 15 dias, fez a minha vida um inferno lá na cozinha, ficou falando na minha cabeça o tempo inteiro. Aí eu falava, vai descascar isso. Ela, eu não quero, eu não sou obrigado. Eu, vai fazer isso. Ela, eu não quero, não sou obrigado. Eu, por fim, eu estressei e pus ela pra lavar a panela o dia inteiro. Aí ela adorava lavar a panela, dizia, gostava de lavar as panelonas. Tadinha. Não sei pra que ela foi inventar de trabalhar. Porque ela não precisa trabalhar, mas eu acho que ela queria sair um pouco de casa, né? Fazer alguma coisa, não sei, né? Tá, e nisso tudo, como é que aconteceu essa transição de você resolver mudar de estado? Então, eu ter mudado de estado foi porque quando eu saí da mineração, Minas 2015 entrou numa crise feia, feia. Porque quando o Eike Batista faliu, ele deixou muita gente desempregada. Por quê? Porque lá em Minas, principalmente na região metropolitana de Belo Horizonte, lá tem dois tipos de empresa boa, que é a mineração e a Fiat. Então, ou seja, lá você tem um emprego bom, ou você trabalha para a Fiat ou para uma empresa especializada da Fiat, ou você trabalha em mineração. Fora isso, acabou. Então, quando o Eike Batista teve um problema com o governo e teve tudo dele fechado, todas as empresas dele perdeu tudo, aí Minas entrou numa crise que o pessoal tá passando fome. Aí foi a época que eu comecei a me reinventar no empreendedorismo, né? Comecei a empreender. Aí eu abri um bar, né? Aí fiquei no bar. Você teve um bar? Tive um bar. Um ano. Com piscina e lotava, lotava, lotava. Que quem veio de Minas viu o podcast sabe que eu não tô mentindo. Tive um bar, era uma casa com piscina. Aí a gente, olha, eu vendia, olha, trabalhar demais nesse bar. Porque eu tinha que comprar, eu tinha que atender mesa, eu tinha que cozinhar, eu tinha que fazer tudo. Aí eu tinha que fazer comida, aí eu tinha que atender, eu tinha que negociar, eu tinha que fazer compra, eu tava aguentando mais trabalhar no bar, não, já tá acabando com as minhas energias. Foi onde eu resolvi montar um salão. Aí quando eu montei o salão, que eu falei, um salão é mais de boa do que boteco, aguentar esse povo cachaceiro, enchendo o nosso saco, né? O que que eu fiz? Abri o salão. Aí quando eu abri um salão, aí tava com salão e com bar.
e trabalhava no salão, trabalhava no bar e trabalhava no Iotim, que é um maior museu de arte contemporânea da América Latina, lá em Minas, fica em Bem Brumadinho. aleatório, né? As profissões assim. É, bem aleatório. Aí, nesse museu, esse foi um rapaz lá no bar, que ele é dono de empresa de ônibus. Aí ele virou e falou assim: Olha, Thiago, eu falei, nossa, eu queria tanto ir na praia, mas pena que eu tô quebrado. Ele, não seja por isso, Thiago, eu tenho uma casa de praia lá em Praia Grande, no Espírito Santo. Já ouviu falar? Falei, nunca ouvi falar. Mas se você quiser, eu te empresto a chave. Eu falei, é certo de eu ir pra lá. Aí vim pra cá. Aí no que eu vim pra cá, nessa viagem, a gente veio pra ficar 7 dias. Com 3 dias, nós já tínhamos gastado o dinheiro todo da viagem, que era pra ficar 7. Nós gastamos em 3. Aí essa amiga nossa, que era Kenga, né? Era Kinga mesmo. Ela fez, aí a gente conversando e tal, aí ela foi, eu falei, gata, se a gente não te vender na praia hoje, a gente vai ter que ir embora. Numa brincadeira, de verdade, era uma brincadeira. Aí nós sentou lá no bar do Chico, em Praia Grande, sentou e tal, ficou lá conversando. Aí, por incrível que pareça, tinha, tadinho, tinha um cidadão lá, sabe? Não acabado. Não era mal acabado, ele estava carente. Ah, Mas ela, como ela é mercenária, essas mulheres que gostam de homem de dinheiro, já pitou ele, já falou, isso aí, e tem cara, hein? Pegou. Aí ele chamou ele pra mesa, ele começou a conversar com a gente. Aí nós falou que ia embora e tal. Aí ele falou que não ia embora, que a gente não ia embora, que a gente ia ficar. Aí se o problema era dinheiro, que não seria o problema mais. Aí nós começamos a sair com ele e ele patrocinando tudo, apaixonado com ela. Apaixonado com ela. E ela não quis ficar com ele, não quis ficar com ele. Ele mesmo saindo com a gente. Aí no último dia da gente ir embora, eu não sei o que aconteceu, tinha deputado lá fazer moqueca pra gente, um monte de gente. Eu falei que rolê mais aleatório, né? Aí porque ele não tinha nem dinheiro. plantou a sementinha na nossa cabeça. Por quê? Em Nova Almeida ele tinha farmácia, tinha comércio, tinha prédio, um monte de coisa. Ele falou, Thiago, eu te alugo um apartamento por R$ 300. Você não paga nem água e nem luz. E você mora aqui. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, tipo, pô, mano, R$ 300, se eu morar na praia, partiu, né? Assim, tudo em off. Aí ele foi pra Minas na outra semana, ficar com ela. Ele foi pra Minas, foi lá no meu bar, ficar com ela. Aí na hora que ele chegou lá, ficou com ela, eles ficou, aí eles casou, aí ela veio morar aqui em Nova Almeida, aí passou tipo 2 meses, eu aluguei esse apartamento dele também. Nossa. E nem sabia, pra mim Nova Almeida era uma cidade. E Nem sabia que era a Serra uma cidade só. você Pra mim conseguiu, Jacaraípe era uma cidade. você conseguiu emprego fácil para se Consegui. estabilizar? Cheguei aqui na segunda-feira, na quarta-feira eu tava trabalhando. Que incrível. Aí já comecei a trabalhar, aí foi acontecendo as outras coisas, né? Então que E hoje. você se adaptou fácil? Não, me adaptei até hoje, né? Sério? É, Rita, porque eu tenho muita saudade de Minas, né? Saudade da nossa cultura mineira, da comida mineira, de comer um feijão tropeiro que não seja com feijão preto, sabe? Com ovo frito. É detalhe, né? Mas pra gente faz a diferença, pra Mas gente que é de fora, né? você No caso. sente que isso te fez crescer como pessoa? Com certeza, porque assim, o primeiro perrengue que eu passei aqui foi quando eu tive uma infecção intestinal.
Aí eu precisei ficar internado. Eu fiquei internado 5 dias. Aí eu fiquei internado 5 dias sozinho, sem nenhuma visita. Aí eu falei, caraca, cadê meus amigos? Cadê minha família? Cadê todo mundo? Porque vim igual eu vim, sem parente, sem ninguém. É triste. Porque a gente tem que ter um psicológico muito forte para lidar com essas questões. Sim. Porque a gente não tem suporte, não tem base, não tem apoio. Mas para mim foi bom. Te fez crescer, né? Claro. Te tirou do ninho. Porque, pelo que eu entendi, tu tá acostumado com qualquer coisa que acontecesse, mamãe tava aí do lado. E na casa da mamãe era bom demais, que era tudo confortável, tudo do bom e do melhor, fartura sempre. E aqui eu passei perrengue que eu nunca passei na vida. Então, como é que entrou a enfermagem na sua vida nesse tempo todo aí? A enfermagem eu decidi fazer aqui porque quando eu fiquei 6 meses, 6 anos, passando por um problema de saúde, que era de plaqueta baixa, eu achava muito palha as enfermeiras, ou tinha enfermeira que me maltratava, tinha enfermeira que eu estava na UTI, lúcida, orientada, conversando, aí eu falava, pô, não me dá banho no leito na frente de todo mundo, não. Ela dava banho no leito. Ela esperava os médicos chegar na UTI e falava, ei, Thiago, agora nós vamos tomar um banho no leito. Só para me constranger, para me deixar constrangido, porque sabia que eu não ia querer ficar mostrando minha intimidade assim para todo mundo que estivesse passando visse. E fora tinha umas enfermeiras que às vezes eu tava dormindo, elas enfiavam a agulha na minha, eu não tava nem vendo. Acordava no SUS. Acordava assim no SUS, sem empatia zero. Aí eu falei assim, mãe, um dia eu vou me tornar enfermeiro. E eu vou ser diferente. Eu vou ser um profissional que não vai ter esse tipo de conduta Desrespeitosa, né? desrespeitosa com o paciente, porque o paciente ele não tem culpa se você está com problema, se você está com o seu marido que te traiu, ou com o seu filho que está aprontando, o paciente está doente. E o foda é que você é pago para fazer aquilo. Se você acha seu salário ruim, troca de função. Então estuda outra coisa. Sim. Porque se estudou, sabe que enfermagem paga mal. E aí vai lá e Instagram é enfermagem por amor. A enfermagem por amor e na prática nada. Por isso que todo lugar que eu trabalho na enfermagem, a enfermagem me detesta. A maioria da enfermagem me detesta. Porque eu dou lição de moral mesmo, eu falo mesmo. Você, tinha que ter vergonha de falar que tá nessa profissão. Já tive muita DR, muita gente que não gosta de mim, de eu falar a verdade na cara da pessoa. Porque faz diferença, né, Thiago? A pessoa já tá ali, tendo uma situação exposta, passando por um momento delicado. Então, o profissional que atende ela tem, querendo ou não, tipo assim, emocionalmente falando, tem um grande poder sobre a pessoa. Se você é maltratado, se você é desrespeitado, claro. Isso atrapalha até na sua cura. Claro que atrapalha, porque assim, eu percebi na enfermagem, assim, depois que eu entrei na enfermagem, já que você levantou esse tópico, que eu não sou, assim, não é que eu não me considero 100% um bom profissional, mas, Rita, o mínimo de delicadeza que a gente tem, um gesto de carinho, as pessoas ficam tão assim, como se fosse uma coisa de outro mundo, como se fosse, nossa, você é o melhor que tem aqui. Escutava muito, né? Principalmente em clínica de psiquiatria. Ai, você é o melhor enfermeiro que tem aqui, mas não era que eu me considerava o melhor. É porque o pessoal é muito ruim, sabe? O pessoal zero empatia, trata a pessoa igual um pedaço de carne. O fulano tá lá morrendo e eu tô aqui respondendo no WhatsApp. Não tem cabimento uma coisa dessa, sabe? Eu tô aqui, sou pago para poder te atender, pago para atender qualquer intercorrência que tiver com você. Você tá aqui, você chega para mim e fala, mano, eu tô sentindo uma dor. E eu, tá bom, peraí, tá? A sua dor espera, que a minha mensagem é mais importante.
Vai tomar naquele lugar, né? Por favor, né? Pau naquele lugar. E nisso tudo, você, como foi comprar sua casa própria? Como foi o processo? Foi complicado? Foi. Você se organizar para comprar seu cantinho? Foi. Ou aconteceu assim, Foi assim, não foi nada programado. Mas quando eu vim pra cá, eu senti muito o aluguel. Por quê? Porque o aluguel, ele dorme com você, né? Todos os dias. é um investimento sem retorno. E você fica pagando uma parada que não. Você não pode nem furar uma parede sem dar satisfação, né, pro dono. Então, eu vim pra cá sem nada, realmente. Então, eu estudei enfermagem aqui, eu não estudei, não vim de Minas pra cá. Porque às vezes a pessoa fala assim, fulano tem a vida tranquila, tem a vida boa. Mas eu acho que eu passei por um processo igual todo mundo. Eu acho que o Espírito Santo é um lugar de muita oportunidade. Mas eu acho que a maioria das pessoas aqui são preguiçosas. Porque as pessoas daqui não querem trabalhar. Elas têm essa preguiça de encarar a vida, de encarar a dor de cabeça, de saber o processo, não tem meta, sabe? Ou às vezes é herdeiro, a família tem muito e acaba, né, vivendo daquilo ali. E isso aqui eu vejo muito aqui, sabe? Eu vejo que quando chega uma pessoa que está disposta a trabalhar, ela vai ter sim. Ela vai ter casa, você comprou seu apartamento, você trabalhava no cinema, cara. Sim. Eu comprei esse apartamento quando eu trabalhava de técnico de enfermagem. Aí a galera fala, técnico ganha mal. Mas se eu tenho a vida, se eu tenho casa, se eu tenho as coisas, é porque eu era técnico de enfermagem. A questão é planejar. Enquanto a galera tá lá gastando dinheiro na praia, tá lá ostentando, tá lá querendo mostrar uma vida que não existe, eu tô querendo trabalhar para no futuro mostrar realmente que aquela vida é de verdade. Então, se um dia eu chegar num restaurante e falar assim, eu vou gastar R$ 1.000 nesse restaurante, pode saber que eu tô com dinheiro. Porque R$ 1.000 pra você eu não vou gastar à toa R$ 1.000. Para mim, o dinheiro ele tem que ser investido, ele tem que ser planejado, ele tem que ser direcionado. Ó, tal dinheiro é para tal coisa, tal dinheiro é para tal coisa, tal dinheiro é para o meu lazer. Acabou o dinheiro do lazer? Acabou. Acabou. Porque o fulano tem uma festa pra ir, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Eu não vou ficar em casa triste, chateado, porque eu não tenho dinheiro pra ir. Só de eu estar na minha casa, só de eu estar tranquilo, pra mim já tá pago, já sou grato. Prioridade. Porque a gente não pode ter tudo na vida. Eu acho que a galera daqui sofre muito com isso. Porque eles querem ter uma vida que não existe, primeiramente. Então, eu vejo que tem muita gente que se mata para sustentar uma realidade que não é verdade. Quer ir lá ir num restaurante caro, quer ir lá patrocinar coisas caras e no fundo a pessoa tá lá, né? Sem recurso nenhum. Posta uma foto de uma vida de status, mas na verdade é medíocre. E eu não tenho status. Eu não sou uma pessoa de status, eu não ligo para status, eu não ligo para festa. Eu acho que tudo vai como pode. Se foi. Se não foi, eu vou ficar quietinho em casa vendo minha série, que pelo menos minha luz está paga, minhas contas estão pagas, não tô devendo nada para ninguém, e é isso. Aí nisso tudo, comprou um apartamento, mudou. Mudei e decidi ficar aqui. Eu acho que o Espírito Santo é uma capital linda, maravilhosa. Tem coisas que realmente me incomodam aqui, mas eu acho que tem em todos os lugares coisas que vai incomodar a gente. E eu decidi fazer daqui o meu lar. Talvez não o meu lar permanente, mas um lugar onde eu criasse uma raiz e ficasse ali. Porque sempre foi meu sonho morar na praia. Então, eu já me sinto realizado morando na praia. Eu já me sinto realizado em muita coisa. Então, quando acontece uma coisa de bom, de positivo na minha vida, eu só agradeço. Ganhou tal coisa, aconteceu tal coisa, gratidão. Porque eu já vivo a vida que eu vim viver aqui, que era morar na praia e ter meu cantinho, ter meu espaço, ter minha liberdade,
de poder ir e vir, né? De curtir a praia, que eu vim para curtir o litoral. Eu sou da praia, não tem jeito. Eu gosto do mar, gosto da praia, tá chovendo, eu tô na praia. Você é uma pessoa extremamente vaidosa. Gente, Talvez. É sim, Thiago, você é bem perfeitinho. Aí você mudou. Tipo assim, o seu apartamento, quem conhece sabe que não é o padrão. É todo delicadinho, todo perfeito, gracinha. Foi sempre um sonho seu isso? Não, nunca foi meu sonho. Porque assim, eu não gosto de ter nada para mostrar. Talvez eu gosto de ter uma coisa para ter um conforto pessoal meu. Então vamos supor, quando eu vim para cá, eu sempre falei, pô, mano, era meu sonho ter uma banheira de hidromassagem na minha casa. Não é impossível, mas tem hoje a banheira, mas eu não fico lá na internet o tempo inteiro postando, porque é uma coisa pessoal minha. Eu quero usar lá, não é para mostrar. Eu quero usar lá para ter um conforto. Um conforto de comer bem, um conforto de vestir bem, um conforto de dormir bem, de morar bem. É o meu conforto, não é para mostrar, provar nada para ninguém. E você é bem, tipo assim, uma veia de empreendedorismo. Sempre foi. Sempre fui. Você nasceu empreendendo. Eu gosto de empreender. Na escola, eu falei, nós estávamos conversando antes de começar a nosso bate-papo, que quando eu fazia curso técnico de enfermagem, eu ganhava um salário mínimo no restaurante que eu trabalhava de garçom. Aí eu falei, pô, mano, o dinheiro dá pra nada. Eu pago aluguel, pago curso, faço compra, acabou o dinheiro. Não sobrava mais nada. Aí o que eu fiz? Vou vender uns bombons na escola. Vou vender um sanduíche natural na escola. E virou um negócio. Porque eu comecei a vender muito bombom, muito sanduíche. Eu não estava nem esperando ter as vendas altíssimas. Tinha semana que eu faturava tipo R$ 500 na semana. R$ 600 na semana, vendendo bombom, vendendo sanduíche. Eu tava quase que ganhando meu salário de garçom vendendo bombom. Você era garçom? Era garçom. Não, mas tipo, super feliz, né? Ganhava muita gorjeta. Ganhava bem bastante gorjeta. Né? O pessoal do Dona Nete até hoje pergunta, cadê o Thiago? Eu ganhava muita gorjeta. Já teve dia de eu ganhar R$ 300, R$ 400 de gorjeta. Porque o pessoal, eu já chegava reganhando as canjicas. Ei, meu amor, tinha fila de espera para minhas mesas. O pessoal esperava, não, eu quero ser atendido pelo Thiago. Na hora que liberar a mesa do Thiago, aí eu vou esperar. Tinha uma senhorinha que ia lá, toda vez que ela ia lá, mesmo quando ela não ia, se eu não atendia ela me dava R$ 50. Aí eu chegava, tá aqui, Thiago, 50. Aí eu achei tão bonitinho que o dia que eu fiz aniversário, ela me deu R$ 200 e falou, tá aqui, Thiago, eu fiquei sabendo que é seu aniversário, você comprar um presentinho pra você. Cliente. E eu aceito. Se a pessoa quer dar, eu aceito. Gentileza gera gentileza, né? Uai, gente, é feio recusar um presente. Eu acho que é deselegante. A pessoa quer dar, sentiu no coração de dar, eu aceito. Eu também preciso, eu não vou fazer a vontade que eu tô aqui, não. Vou, aceito. É R$ 20, aceito. Dá 20 de coração, pode me dar. Até 10, até 5, né? Quando você olha pro Thiago hoje, o que você vê? Eu vejo que existia um Thiago antes e um Thiago depois. Eu acho que foi o divisor de águas na minha personalidade foi a psiquiatria. A psiquiatria, ela me lapidou. Então, tem coisas na minha personalidade que faz parte da minha criação, né? Tem uma influência muito grande da minha mãe, influência de outras pessoas. Mas o que me dividiu foi o conhecimento na área da psiquiatria. Por quê? Porque quando eu entrei na área da psiquiatria, eu comecei a perceber que tem coisas que tá fora da minha alçada de resolver.
Então tem coisas que eu sofria que hoje eu já não sofro mais. Eu comecei a ter uma percepção de coisas que eu não tinha antes, de entender um fulano que não quer o meu bem, o cicrano que talvez me deseje algo. Eu comecei a entender as intenções, as manipulações, as mentiras. Eu comecei a entender também que às vezes uma pessoa é problemática, mas às vezes nem é culpa dela ser problemática. Às vezes é a história de vida dela, às vezes a criação que ela teve, a questão social que ela teve, que foi diferente da minha, que isso tudo interfere na personalidade do indivíduo. Então, antes da psiquiatria, eu costumo falar que antes da psiquiatria, eu queria mudar as pessoas. E esse sempre foi o meu maior defeito antes, porque eu queria mudar você. Pô, mano, eu não vou te mudar, não vou te mudar. Eu aprendi na psiquiatria que é muito mais fácil eu ter uma vida plena, uma vida saudável mentalmente, se eu aceitar. Eu aceito fulano, mas se o fulano é de uma forma que eu não concordo, a única forma que eu posso fazer é limitar ele de não conviver no meu pessoal. Tipo, o fulano, eu não gosto das atitudes do fulano, eu não vou trazer pro meu pessoal. Sim. Mas eu não vou querer mudar ninguém, porque nem o médico psiquiatra não muda ninguém. O médico psiquiatra receita medicamento para a pessoa talvez mudar o comportamento, Sim. Então eu não vou mudar ninguém, não vou mudar o comportamento. E depois que eu entendi que eu não tenho o poder de mudar ninguém, eu comecei a aceitar mais as pessoas e comecei a trazer para o pessoal pessoas que têm uma opinião parecida com a minha, então facilita a convivência. Sim. Porque se a pessoa tem uma opinião parecida com a sua, vai facilitar a sua convivência. Por quê? Porque você não vai ter atrito com aquela pessoa em determinados assuntos, determinadas situações, porque vocês são pessoas que têm um pensamento parecido um com o outro. Vocês são compatíveis para ter amizade. Então eu entendi que eu posso ser incompatível com a minha mãe, eu posso ser incompatível com meu irmão, eu posso ser incompatível com uma pessoa que eu amo. Porque eu amar a pessoa não quer dizer que ela tem que ser compatível comigo. E isso que desgasta a gente. Isso desgasta todo mundo, desgasta. Porque você fica querendo uma coisa que ela não vai rolar, não vai acontecer. Cada um tem sua forma de ser, tem que ter respeito e tolerância, né? Não vai acontecer, porque a gente não tem o poder de mudar ninguém, não tem. A pessoa, às vezes, ela nasce quebrada e a gente tem que entender isso. E talvez nos resguardar, né? Você pode se resguardar para poder, talvez, não sofrer os danos que aquela pessoa no futuro pode te gerar. Sim. Então, você se resguarda. É um autocuidado. É uma precaução, né? Como se diz a enfermagem. Você tem uma precaução, igual quando você vai lá e faz sexo com camisinha, você tem uma precaução, porque você não sabe se o fulano tem ou não uma doença. Aí você vai lá e faz o quê? Usa camisinha, porque é uma precaução. Então, quando você começa a separar pessoas, né, e começa a ter precauções, você percebe que você poupa muita dor de cabeça na sua vida. Você evita muito problema. Sim. E eu entendi isso, e depois que eu entendi isso, acabou. É só alegria. Então, hoje você é um criador de conteúdo, digital influencer que está crescendo aí, o engajamento está ficando bom. E aí, quais são seus planos? Não sei. Pra mim, eu acho que eu já sou grato. Só de estar aqui nesse podcast, né? Apresentando com você, Carrita, que é a nossa futura apresentadora, que está aqui nos assistindo hoje também, que a gente somos em 3, né, Rita? Sim. A gente é só gratidão. O que o universo preparar pra gente é só gratidão. É a palavra que me resume hoje. Eu sou grato. Eu parei de pedir coisas. Eu aprendi a agradecer o que eu recebo. O que eu receber,
Deus já tá bom demais. Eu já sou grato pelo que eu já recebi. Então, se eu receber mais gratidão. A gente vai ser mais grato, mais grato e mais grato. E hoje eu parei de pedir, eu só agradeço, só agradeço. Tá tudo bom, até os BO que acontecem no dia a dia, eu falo, serve pra gente aprendizado, né? Hoje, né? Bastidores terríveis, né? É tanta coisa que acontece, né? Que a gente não posta, né? Que a gente fica. Ninguém posta. Cada um, né? Cada uma que só Deus. A A outra tá aqui nos bastidores, rachando de rir. cada Quem vê corre, como é que é? Quem vê. Quem vê close, quem vê close corre. Exatamente. Então, hoje, nosso bate-papo foi com o Thiago Cordeiro. E eu falo pra caramba, se deixar, eu vou ficar aqui falando 5 horas. Eu resumi. Fiz um breve resumo, assim, bem. Thiago, foi muito bom esse bate-papo, foi incrível. Incrível é estar com vocês. Incrível é o pessoal que segue a gente, que curte, a galera que curte, né? Que tá compartilhando aí os nossos vídeos, pessoal, tá dando moral. Pede que vocês curtam, comente, compartilhem para ajudar. Que estamos fazendo com o maior carinho. Lembrando também, né, galera, o podcast está disponível em várias plataformas. Então nós estamos no Spotify, Amazon Music, Google Podcast, YouTube, TikTok, Instagram e Quai. E falei certo! Trazer essa leveza do bate-papo, histórias para vocês, conhecer melhor os nossos entrevistados. Se você também tiver a fim de ser entrevistado, contar a sua história para nós, estaremos sendo receptivos, ficaremos felizes. Sempre. Só mandar um dia, visitar. Só que tem uma lei no nosso podcast, né? Não pode vir gente otária, né? Por favor. Gente otária não. Só uma pessoa que tá aí, uma história de superação, uma história boa, uma história agradável, uma história que motiva as pessoas para algo de positivo. Porque de gente otária o universo já tá cheio, né? Por favor. Por favor. E é isso aí, ó, galera. Beijão. Até, tchau. Foi muito bom bate-papo com vocês. Obrigada, Thiago. E é nóis. Tchau, obrigado.